Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13 é um texto famoso. E esse texto, ele tem uma passagem paralela, né, em Daniel, tá certo? Em Daniel, nós temos também um poder, que é o mesmo poder, que aqui em Daniel eles chamam do chifre pequeno, porque esse poder ele sai de outro poder, tá certo? Que na realidade, a igreja romana, ela saiu, como o nome diz, saiu da onde? Do Império Romano. Ela cresceu, se fortaleceu no Império Romano. Quando o Império Romano caiu, enquanto o Império Romano caía, a Igreja Romana, ela crescia e se desenvolveu ali, tá certo? E ela começou a dominar as ideias das pessoas todas. E botava rei, tirava rei, ela fazia e acontecia. E eu quero ler um texto que é uma profecia que está em Daniel, que diz o seguinte, isso nós estamos aqui só acrescentando ao que essa besta faz. E olha só o que eu vou ler agora em Daniel 7:25, a respeito desse poder, né, de Apocalipse 13. Diz assim, Daniel 7, versículo 25, e proferirá, esse poder, né, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui fala a mesma coisa que está aqui em Apocalipse, aqui. É o mesmo período de tempo, né? Que na realidade, esse poder, que é só a gente olhar e ver, é a Igreja Católica, tá? É a instituição, não é as pessoas, mas a instituição, catolicismo. Ele reinou durante muitos séculos, 1260 anos, que nem a profecia disse, e ele acabou, o domínio, a hegemonia católica, ela acabou em 1798, com a Revolução Francesa. O Napoleão Bonaparte foi lá e prendeu o Papa, né, o Papa Pio VI, né? E esse Papa, inclusive, no outro ano ele morreu exilado, morreu preso, né? E quando esse general Berthier prendeu o Papa, né, a mando de Napoleão, ele instituiu lá na Itália a República Italiana, ali que instituiu a coisa ali, né? Só que a profecia aqui de Apocalipse, quando você continua lendo ela, diz que ela volta, né? Esse poder ele vai voltar, como de fato voltou, tá certo? Esse poder volta, e isso faz com que ele tenha de novo poder, está ganhando cada vez mais poder, tá certo? Mas eu queria chamar a atenção aqui a um detalhe do 7:25. Esse poder, ele muda duas coisas importantíssimas. Além de perseguir os cristãos, que ele perseguiu muito no passado através da Inquisição, e a profecia diz que ele vai voltar a perseguir junto com a besta que emerge da terra, que a gente sabe que são os Estados Unidos, por isso que o povo fala tanto disso aí, né? A besta que emerge da terra, que parece um
Tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão, né? E eles fazem o quê? Eles juntos, eles fazem uma imagem à besta. Alguma coisa que parece a besta. O que que é? É juntar o poder político com o poder religioso. É o Estado com a igreja. Quando tu junta, e quando os Estados Unidos juntar o Estado com a igreja, se forma a imagem à besta, porque eles vão começar a fazer leis querendo obrigar as pessoas a serem cristãs. De novo, 7:25. E ele proferirá então palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Aí eu pergunto, que tempo e que lei? Começando por lei. Que lei que a profecia diz que esse inimigo de Deus iria mudar? É a lei dos homens? Não. É a lei do Brasil? É a lei dos Estados Unidos? Cada país tem a sua lei. Tá? Qual é a lei que será que está sendo falada aqui? É a lei de Deus. Essa lei foi mudada. Foi ou não foi mudada? Pega o catecismo e lê. Sim, tem, Tá tem 10 mandamentos inventados ali. Alguns pega deles. o catecismo e lê. Tu vai ver que foi... Inventados não, modificados. Foram modificados, né? O segundo mandamento simplesmente foi tirado. Desapareceu. O quarto mandamento virou terceiro mandamento e foi mudado de sábado para domingo. Guardarás domingos e dias de festa. Tá? E o mandamento que falava sobre não cobiçar nada do seu próximo, o que eles fizeram? Como virou 9º mandamento, e aí ia ficar chato os 9 mandamentos, porque todo mundo sabe que são os 10 mandamentos. Então, para não ficar muito na cara a mudança, o que eles fizeram? Dividiram o 9º mandamento. Então ficou o 9º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e o 10º mandamento, não cobiçar as outras coisas do teu próximo. E pronto, fechou os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos não são os 10 mandamentos que Deus deu para nós. Foi mudado. E que tempo que foi mudado aqui? Gente, é só pensar um pouquinho. Qual é o tempo que é relevante para Deus? Qual é o tempo que Deus deu para nós que é importante? Qual é o título do nosso programa? Santuário no Tempo. Santuário no Tempo. O tempo que foi mudado aqui é o tempo santo de Deus. É o tempo para nós adorarmos o Criador. Aqui a profecia está dizendo que esse elemento, né, ou seja, a Igreja Católica, iria mudar o sábado para o domingo. E ponto. Ah, mas a minha igreja não é católica e ela guarda o domingo. Gente, guarda o domingo porque eles copiaram dos católicos. Não existe nada na Bíblia que diga que foi mudado o sábado para o domingo. Aliás, bem o contrário. Ah, não, mas o pastor diz que é porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas onde que está escrito isso, gente? A palavra domingo nem existe na Bíblia. E a palavra domingo foi colocada séculos depois pelos católicos, que é dia de guarda, dia de descanso, domingo, me parece. Né? E isso foi uma coisa católica que veio depois. E vejam, a mudança foi profetizada por Daniel séculos antes de Jesus vir. E Daniel mesmo profetizou Jesus e depois profetizou tudo o que iria acontecer. Depois João reforça essa profecia, né, e traz mais elementos, né, mostrando quem seriam exatamente esses elementos. É fácil de ver através de Daniel que a Igreja Católica, é olhar a história, né, é ver a Igreja Católica, ela sai do Império Romano, ela é uma continuação do Império Romano. Tá certo? Ela herda o poder do Império Romano e continua. E depois a besta que emerge da terra, a gente vê isso facilmente com os Estados Unidos, sendo aquele, né, que parece um cordeirinho, mas abre a boca e é um dragão. Tá certo? Gente, é só a gente estudar as profecias e a gente vai enxergar as coisas acontecendo. E aqui em Apocalipse 13, fala do quê? Fala da marca da besta.
A marca da besta é alguma coisa ligada à adoração. É óbvio, todo grande conflito é ligado à adoração. Todo grande conflito é ligado à adoração. Tá certo? Deus deu um tempo para a gente adorar Ele. É o tempo do sábado. Satanás disse, não, nós vamos adorar a Deus no domingo, porque Ele ressuscitou no domingo. Veja uma coisa assim, tá? Raciocinem comigo. Quem criou mesmo foi Jesus. Jesus foi o vetor de criação. Está escrito lá em João. Evangelho de João, ele foi feito para mostrar que Jesus é Deus e Jesus é o nosso Criador. Então Jesus criou, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam na criação, e depois de Jesus completar a criação, tá? No 7º dia, ele descansa. Descansa da obra de criação. Depois Jesus vem aqui à Terra e faz toda a obra de redenção. E a obra de redenção dele culmina que dia? Na sexta-feira. Sexta-feira de tardezinha, igualzinho da criação. Termina na sexta-feira. E no sábado, o que Jesus faz? Descansou. Descansou no túmulo. Tá certo? É interessante a gente ver uma coisa. Lá em Êxodo, a gente vê a razão de nós guardarmos o sábado é que Deus é o Criador. Lá na criação não tinha nenhum judeu. É muito interessante isso. É coisa do judeu, mas não tinha nenhum judeu lá. Tá? Se o sábado fosse para os judeus, o não matar seria para os judeus, o não roubar seria para os judeus, e a gente estava ali para fazer tudo que quisesse. Tá? Mas quando a gente vai para Deuteronômio, tem a repetição dos 10 mandamentos. A repetição. Só que na repetição dos 10 mandamentos, a razão para a gente guardar o sábado não é a criação, mas sim a redenção. Vocês têm que guardar o sábado porque Deus libertou vocês da escravidão do Egito. Nós temos que guardar o sábado porque Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Entenderam? E é por isso que Jesus ressuscita no domingo. Ponto. Acabou. Entende? É bem simples. O sábado continua. E veja mais. Lá em Ezequiel, certo? Em Ezequiel 20, capítulo 20, tem 2 textos que falam, tá, que o sábado seria um sinal. Tá? Ezequiel 20, 12 e depois eu acho que o 20, 20, se não me falha a memória. Quiserem ler aí. Ezequiel 20, Ezequiel, isso é uma profecia que ele faz, que o sábado era sinal entre Deus e os homens, e o sábado seria sinal entre Deus e os homens. Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Muito bom, tá certo. E quando a gente vai para Apocalipse 7, ali em Apocalipse 7 nós temos o selamento dos santos. E o que seria o selo de Deus? Mudando um pouquinho, o que seria o sinal de Deus para com os seus? O único sinal que tem na Bíblia é o sábado, senhores. É o único. A Bíblia interpreta a Bíblia. O único sinal de Deus que tem ali na Bíblia, que poderia ser o selo de Deus, é a Bíblia. E se o sábado é o selo de Deus, o que seria a marca da besta? O falso sábado. Um falso selo, um falso sábado. O sinal da besta vai ser a maioria do povo que vai abraçar. A maioria. A minoria fica com o sinal de Deus. Sempre foi assim. A minoria fica com Deus, a maioria fica com o inimigo. E vejam, mas todos são cristãos. Gente, Jesus falou que eles vão pregar no nome de Jesus, eles vão fazer milagre no nome de Jesus, eles vão fazer expulsão de demônios no nome de Jesus, e Jesus vai dizer para eles: afastai-vos de mim, porque eu não conheço vocês, vocês que praticam a iniquidade, ou seja, vocês que transgridem as minhas leis.
E quem a maioria guarda o sábado ou guarda o domingo? Está enxergando isso? Estuda isso. Estuda, isso é importante. Isso nós vamos ver cada vez mais. E pode perceber, daqui a pouquinho você vai ver leis que vão querer obrigar as pessoas a guardar o domingo.